Vamos iniciar a nossa aula, né? Nós vamos falar sobre ângulos determinados por retas transversais, né? Essas duas retas que se encontram desta forma, se cruzando em um ponto, são chamadas de retas transversais, ok? E elas formam ângulos. Mas para que possamos entender melhor, a gente tem que voltar um pouco e falar sobre geometria plana. Falar dos entes geométricos, ok? Que o nosso grande matemático e filósofo Euclides formulou, né? A geometria euclidiana. E através desses três elementos, entes geométricos, que todas as figuras ou que tudo que há é formado por eles. O primeiro é o ponto. Isso aqui, né, não tem uma definição bem representada, certo? Mas a gente pode dizer que é uma marcação. Pode ser representada por uma letra maiúscula, certo? A letra do alfabeto maiúsculo, A, B, C, etc. Depois nós temos a reta. Ok? O que é uma reta, professor? Uma reta, elas são pontos que são alinhados em uma só linha, né? Onde esses pontos todos, né, formam uma reta. São infinitos pontos que se juntam formando uma reta. Como se eu pegasse uma caneta e traçasse vários pontos um próximo ao outro, nós iríamos ter uma reta. Claro que esses pontos tinham que ser colineares, ou seja, uma mesma linha, certo? Então essa linha aqui é chamada de reta, onde ela é infinita. E como se define uma reta? Dois pontos. É a definição de uma reta. Uma reta definida por dois pontos. E ela pode ser representada por letra minúscula. S, T, U, etc. Todas as letras do alfabeto em forma minúscula, ok? Para tirar uma dúvida, há uma pergunta, por exemplo, 3 pontos define uma reta? Pronto, 3 pontos só define uma reta se este ponto estiver colinear, ou seja, na mesma linha, como vocês estão vendo aqui. Se ele não tiver, né, por exemplo, como esse aqui, que está fora, ele não vai formar uma reta. Na realidade, eles vão formar duas retas e na realidade vão formar, né, 3 retas. Então, 3 pontos, na realidade, definem 3 retas. Está aqui 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Ok? Beleza? E, por último, nós vamos falar sobre o plano. Ok? Está aqui o plano. Isso aqui, toda essa parte aqui que está representada, nós podemos chamar de plano. Neste plano se colocam-se todos os pontos e todas as retas. Certo? Isso aqui é um plano. O que define um plano, né? Um plano a gente pode definir semelhante ao que a gente, por exemplo, um quadro, né? Um quadro, uma parede, é uma parte plana, mas quando ele tem aquela curva, já deixou de ser plano, né? Chegou em outra dimensão ou em outro plano, tá certo? Ok. Agora vamos aprender sobre tipo de retas. Existem 3 tipos de retas, para a gente chegar lá na formação do ângulo. As 3 retas, a primeira você já sabe a definição do que é uma reta, certo? E vamos agora aprender os outros 2 tipos de reta. A primeira é a semirreta. O que é uma semirreta, professor? Semirreta onde ela tem começo, certo? E não tem fim. Observe, ela tem começo e não tem fim. E o que é um segmento de reta? Está aqui. O segmento de reta, ele tem um começo, tem um fim. Então, esse é um segmento. Segmentar significa cortar. É como se eu cortasse essa reta aqui até este ponto. Então, eu teria um segmento. Mas, se ele tivesse uma continuidade, ou seja, até o infinito, seria uma semirreta. Então, semirreta significa que é a metade de uma reta. Uma reta é toda infinita. Então, a metade de uma reta ela tem começo, mas não tem fim. Então, é uma semirreta, né? Como se fosse Deus, um semideus. É metade homem e metade Deus, né? Que a gente conhece. Certo?
Então, tá aqui são os três tipos de reta. A reta, como nós já vimos anteriormente, a definição, o semi-reta e o segmento de reta. E quem é que vai formar o ângulo? Vamos lá. O que é um ângulo? Pronto, aqui um ângulo. Qual é a definição de um ângulo, professor? O ângulo, ele é a parte interna que está delimitada, ou está no limite entre duas semi-retas. Semi-retas por quê? Porque ela tem começo e não tem fim. Ela tem um começo e não tem fim. Essas duas semi-retas têm a mesma origem. Se ela tem a mesma origem, ela forma um ângulo. Está aqui. Essa origem parte para esse ponto, que parte para esse outro ponto, formando este ângulo interno. Professor, então, essa parte aqui também significa que é um ângulo. Sim, é um ângulo externo. Ângulo interno, ângulo externo. A gente chama de ângulo convexo dentro e ângulo côncavo fora. Certo? Isso é a definição de um ângulo, a parte delimitada entre duas semi-retas. Também pode ser um segmento de reta, dois segmentos de retas que partem de um ponto, também pode ser um ângulo. Tá bom? Nesse caso aqui, o ângulo é 45, alguma coisa aí. Tá bom? Aproximadamente. Beleza, como a gente já viu, o que é que forma um ângulo? Tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um ângulo, né? Ó, tá aqui uma semi-reta, outra semi-reta, que tem a mesma origem, ó, tá aqui uma origem, essa origem é o V, que a gente vai chamar de vértice, esse Vzinho aqui, ó, letra maiúscula, tá certo? O S aqui, ó, significa, esse S não, o S aqui, né? O S é a minha reta e o R a minha outra reta, são as retas transversais que se encontram neste ponto que é chamado de vértice, formando este ângulo Y, né? Esses duas semi-retas aqui formam um ângulo Y. Esse aqui forma um ângulo X. Esse aqui forma um ângulo A. E esse forma um ângulo B. Note que o X e o Y estão olhando diretamente um para o outro. Certo? Neste caso, nós chamamos de ângulos opostos. Então, o X e o Y são opostos. E o A e o B também são opostos. Opostos pelo mesmo vértice. Quem é o vértice? O V. Então, eles são ângulos opostos desse mesmo vértice aqui, o V. Então, o Y com o X e o A com o B. Por isso que são ângulos opostos pelo mesmo vértice. Ok? Continuando, nós temos aqui outra coisa. Esses dois ângulos aqui, ó, o A e o Y está do lado, eu chamo de adjacente, tá certo? Então, o A mais o Y, note que ele forma um ângulo, e vocês conhecem que ângulo é esse, né? Esse ângulo aqui que tem dentro de uma linha é chamado ângulo de 180 graus, tá certo? Se eu fizer a rotatória toda aqui, ó, nós temos 360 graus, mas só essa parte aqui é a metade de 360, que a metade de 360 é quanto? 180. Então, este ângulo A mais Y é igual a 180. A mais Y é igual a 180. E o A mais o X, tá vendo? Que está também dentro dessa reta. Esses dois ângulos somados tem que dar quanto? 180 também. Ou seja, esse ângulo, tá certo, é igual a esse ângulo que está aqui e assim por diante. Outra coisa, os ângulos opostos pelo mesmo vértice, eles são iguais. Os ângulos opostos pelo mesmo vértice, eles são iguais. E foi provado justamente através dessa definição aqui, ok? Então vamos lá. Então, a gente pode observar que se o X e o Y são iguais, então se eu disser que o X vale 30, esse ângulo Y também será 30, né? Como a gente observou aqui, ó, que o X mais o A é igual a 180 e o Y mais o A também é igual a 180. Se nós fizermos o X mais o A igual ao Y mais o A, notamos que o A tem o mesmo valor do A. Logo, esses dois valores se anulam, transformando